Que o Botafogo tem um elenco para poder disputar não só o título brasileiro, mas todas as competições que vêm pela frente, você já sabe disso. Agora, essa partida contra o Juventude deixou a gente com uma sensação de que, de fato, é disso que estamos falando. O Cuiabano entrar no lugar do Alex Telles e o Matheus Ponte entrar no do Vitinho e ainda fazer o gol, me leva à seguinte pergunta, que eu quero que você me diga aqui nos comentários. Qual outro time no Brasil tem 4 laterais desses níveis nos seus plantéis? Bom, se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago. Eu estou todos os dias aqui trazendo 3 conteúdos para você poder ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo. Já somos mais de 160 mil apaixonados pelo Fogão em todas as redes sociais. Portanto, venha fazer parte da nossa família e larga o dedão no like para você não perder absolutamente mais nada sobre o Fogão. Beleza? Olha, vamos começar analisando essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que ela está em curso, né? Tem muito jogo que vai começar agora às 18h30 e depois tem jogo ali também às 20h30. Mas já tem bastante coisa para a gente poder falar. Vamos começar por esse Corinthians e Vasco. O time do Corinthians não é ruim não, tá? O time do Corinthians é muito bom, não à toa é campeão paulista, né? Fez aí destronou o Palmeiras, que vinha há muito tempo, né, sendo o time de São Paulo, que é o bicho-papão de títulos, e eventualmente agora o Corinthians vai lá e ganha do seu maior rival. Contra o Vasco da Gama, eu vi o jogo, foi uma verdadeira humilhação para o Vasco. O Vasco não tem nada do ponto de vista de elenco. O Vasco poupou 8 dos 11 titulares e tomou uma tamancada do Corinthians de tomar dó. O Corinthians dominou o Vasco com uma certa facilidade. Se não fossem 2 gols anulados, o Corinthians teria vencido esse jogo por uma goleada de 5-0. Gols bem anulados, diga-se de passagem. Portanto, o ponto aqui é, não achem que vai ser fácil ganhar do Corinthians lá dentro de Itaquera. E nem que vai ser uma coisa do outro mundo se você vê o Corinthians roubando pontos de alguns times no campeonato. Times que talvez fossem previsíveis, né? Você falasse assim, não, o Corinthians não vai roubar ponto do Inter no Beira-Rio. Pode roubar, principalmente se o Corinthians não estiver poupando jogador. Acho que o Corinthians tem o mesmo problema do Vasco. Falta profundidade no seu elenco. Quando o Corinthians começar a entrar naquela de quarta domingo louca, que os jogadores estiverem extremamente desgastados, tendo que priorizar um mata-mata de uma Sul-Americana, de uma Copa do Brasil, certamente o Corinthians não vai conseguir sustentar o mesmo nível de performance que teve contra o Vasco da Gama. Então foi um time muito azeitado contra um catado do Vasco. O Carille ali, para mim, é questão de tempo. Carille não chega, na minha opinião, sequer a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E se deixarem o Carille, ficarem teimando de deixar o Carille no Vasco, esquece, o Vasco luta para não cair. Se o Vasco conseguir fazer uma segunda janela razoável, trouxer um técnico que realmente ali consiga dar um padrão de jogo para o Vasco, coisa que ele não tem hoje nas mãos do Carille, pode ser que o Vasco pegue aí uma Sul-Americana. Ceará e Grêmio. Cara, olha só, o Corinthians e o Ceará hoje lideram o Campeonato Brasileiro ao lado do Botafogo. O Ceará tem um grande destaque, esse camarada aqui que você conhece bem, Pedro Raul. Pedro Raul retomou a grande fase e hoje é artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado do Gabriel Talari, que jogou muito bem contra o Botafogo na partida contra do Botafogo contra o Juventude. Foi o Taliari, melhor dizendo, foi o Taliari que jogou aquela bola na trave. O Ceará vem surpreendendo a todos. Eu coloquei o Ceará na minha zona do rebaixamento, né, nas previsões do campeonato. Não imaginava o Vozão jogando tão bem quanto vem jogando. Bela vitória do Vozão na segunda rodada, vencendo do Grêmio. O Grêmio venceu na primeira rodada lá o Atlético Mineiro na Arena do Grêmio. Foi um acidente aquele resultado, né? A gente sabe que o Grêmio não tem esse time, nem esse elenco todo, está no início de trabalho com seu treinador, não tem grandes investimentos, e o Atlético Mineiro deu mole. Então, o Grêmio teve esse bom resultado. Lá na primeira rodada, o Ceará empatou por 2-2 fora de casa com o Bragantino. Bragantino, para mim, luta para não cair de novo. Então, era um resultado que um time como o Ceará, que vai ter que negociar os 45 pontos, para quem sabe brigar por alguma coisa, era bom que tivesse ganhado do Bragantino. Mas, querendo ou não, empatou fora, ganhou em casa 4 pontos. PT, saudações, muito bom início de campeonato do Ceará. Do ponto de vista do Botafogo, que nos toca, cara,
É um excelente campeonato brasileiro até aqui. São apenas 2 rodadas, mas deu um belo cartão de visitas do Botafogo. Porque o Botafogo joga melhor do que o Palmeiras e empata dentro do Allianz um jogo dificílimo, onde pouquíssimas equipes vão tirar pontos do Palmeiras lá. Demos sorte de pegar o Palmeiras logo na primeira rodada, embora para muita gente isso fosse um grande... Nossa, vai pegar o Palmeiras logo na primeira rodada. É melhor pegar o Palmeiras agora do que na 10ª. Porque a tendência é que na 10ª o time do Abel esteja já encaixado, voando, assim como o do Botafogo vai estar encaixado, voando. Vai ser muito mais difícil pegar o Palmeiras pela frente do que foi pegar o Palmeiras agora. E na sequência o Botafogo, sem fazer um grande primeiro tempo, o Botafogo joga muito melhor no segundo do que no primeiro neste jogo contra o Juventude, para um público muito pequeno, apenas 10 mil pessoas, torcedor desconfiado, sábado, 9 horas da noite, mas o Botafogo foi lá, fez o que tinha que fazer, ganhou o jogo. Você não viu o Botafogo passar grandes sustos, não foi um jogo de um Deus nos acuda, de ataque contra a defesa, do Juventude amassando o Botafogo, não foi o que aconteceu. O Botafogo não jogou bem o primeiro tempo, mas ainda assim encontrou um gol ali numa belíssima jogada do Arthur, que termina num gol de centroavante desse Igor Jesus, que vem jogando muita bola e agora conseguiu traduzir isso em gols. E você tem ali, no segundo tempo, o Botafogo com o Matheus Ponte numa jogada belíssima, começa nos pés do John, vai, toca, 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 toca e chega dentro do gol com o 2-0. O Juventude é um time que luta para não cair. Deixa eu ver como é que foi aqui a primeira rodada do Juventude. 2-0 contra o Vitória, belo resultado no Alfredo Jaconi. É um jogo de 6 pontos, já projetando a luta para não cair. Mas o Juventude, para mim, é um time que não me engana. Ele é um time que vai ser forte em casa, fraco fora. Não acredito que o Juventude vai conseguir muita coisa nesse campeonato. Talvez ali se escapar do rebaixamento e, com sorte, uma Sul-Americana. Beleza? O Fluminense acabou de ganhar do Bragantino com gol nos acréscimos. Excelente estreia do Renato Gaúcho. Claro que não tem praticamente nada do trabalho do Renato Gaúcho até aqui. Foi um jogo onde o Renato Gaúcho basicamente só bateu papo com os jogadores para poder fazer sua estreia. Marcou também o retorno do Paulo Henrique Ganso. Bastante interessante aí o retorno do Ganso, né? Ele que teve uma miocardite no coração. Então a gente deseja sempre saúde aos atletas, né? O corpo é a sua ferramenta de trabalho, a gente sempre deseja o melhor para os atletas, independente de quem seja, principalmente quando se fala de saúde. Então, são retornos importantes. Renato Gaúcho que volta pela 7ª vez ao Fluminense, Ganso que retorna ao time titular, e o Fluminense faz o dever de casa. No Maracanã, o Fluminense consegue vencer o Bragantino. O Fluminense, na primeira rodada, perdeu do Fortaleza, e foi uma vitória do Fortaleza acachapante. Foi uma daquelas vitórias do Fortaleza que você, ficou preocupado com o Fluminense, gerou a demissão do Mano Menezes, turbulência, mas dá uma resposta imediata vencendo em casa. Não precisa fazer um jogo brilhante, precisa conquistar 3 pontos e retomar a confiança. Vamos ver até onde que esse Fluminense vai chegar. Eu acredito que o Fluminense não tenha time nem elenco para sequer buscar um G6. Acho que o campeonato do Fluminense é entre um G7 no máximo e ali uma 11ª colocação. Você teve no Mineirão hoje um excelente resultado projetando briga pelo título do Atlético Mineiro com o São Paulo. Excelente para o torcedor do Botafogo, péssimo para o torcedor mineiro. O São Paulo, que não conseguiu sair do empate contra o Sport na primeira rodada, o São Paulo arranca um novo empate, quer dizer, um time que empata muito, já está apresentando um certo padrão aqui, né? Não acredito que o São Paulo vai fazer um campeonato de luta por G4 ou título, mas acho que o São Paulo tem mais elenco e mais time, por exemplo, do que o Fluminense. Então acredito no São Paulo num G6 no médio e longo prazo, e o Fluminense um pouquinho atrás do que o São Paulo. Vai depender muito da segunda janela de cada uma dessas equipes. Vamos lembrar que o Zubeldia é um técnico que está lá há bastante tempo e tal, então tem uma continuidade de trabalho. Zubeldia que foi expulso, cara. Foi expulso de uma forma intempestiva, brigou com o Ramon Abate-Abel, ficou irritadíssimo, perdeu a linha, invadiu o campo, foi expulso. Teve um expulso para cada lado também, do ponto de vista de jogador. Foi um jogo muito animado, eu vi esse jogo até o final, teve 8 minutos de acréscimo, foi até os 53 minutos. O Galo, mais uma vez, jogou como nunca e decepcionou como sempre, né? O Galo, para muita gente, é candidato ao título, mas rateou nas 2 primeiras
rodadas do Campeonato Brasileiro. Cadê o Atlético? Aqui na nossa tabela. Ó, ele perde o primeiro jogo e ele empata o segundo jogo. Não está bem o Atlético Mineiro do ponto de vista de pontuação. Projetando os jogos das 18h30, você tem Mirassol e Fortaleza. Acredito que o Fortaleza vai reproduzir o bom futebol da primeira rodada e vai conseguir os 3 pontos contra o Mirassol, que para mim esse claramente entra para lutar para não cair. Eu não acredito que o Mirassol vai ficar na primeira divisão. O Mirassol vai ter que jogar muita bola para poder me provar que é um time que a gente possa ter uma outra expectativa por ele. Em outros anos isso já aconteceu, Cuiabá, o próprio Ceará, entre outras equipes, Juventude, né? Equipes que vieram da Série B, você não dava muita coisa, acabaram ficando. Mas eu não acredito neste Mirassol. Beleza? Acredito que vai ser vitória do Fortaleza e o Fortaleza vai ali terminar essa rodada liderando o campeonato. Acredito nisso. Isso importa para o Botafogo, porque o Fortaleza está logo atrás do Botafogo. Se o Fortaleza empatar, aí nos critérios vai ficar tudo igual. Aí eu não sei se é cartão amarelo, o que causa critério de desempate. Você pode ter uma pequena alteração ali de terceiro para quarto, tá colocado. Mas se o Fortaleza vencer, o Botafogo cai para a quarta posição, mas ainda dentro do G4, o Fortaleza assume a liderança do campeonato. Outro jogo bastante interessante vai ser esse Cruzeiro e Internacional. Cruzeiro fora de casa, jogo no Beira-Rio. Eu estou botando fé no Internacional. Muita gente está botando fé nesse Internacional. Não acredito na vitória do Cruzeiro. Torço até por um empate para que o Internacional e o Cruzeiro fiquem patinando, assim como o Galo está patinando, né? Então, acredito realmente no empate. Mas se Cruzeiro e Fortaleza vencem, o Botafogo sai do G4, percebe? Então tem essa situaçãozinha aí. Aí você vai ter no Barradão Vitória e Flamengo. Flamengo favorito, não tem o que discutir em relação a isso. Torcer aí para um tropeço do Flamengo. Você tem na Ilha do Retiro Sport e Palmeiras. Palmeiras eu não coloco como favorito. Palmeiras não está bem, a gente sabe muito bem disso e, portanto, não acredito muito que o Palmeiras vai vencer. Pode até ser que o Palmeiras vença a partida, mas eu estou acreditando no empate. Eu acho que o Sport foi muito heróico na primeira rodada contra o São Paulo e acredito realmente num empate nesse jogo. E você tem aí Santos e Bahia, que qualquer coisa pode acontecer, né? Santos na primeira rodada tomou uma virada dentro de São Januário contra esse fraquíssimo Vasco, mas que dentro de casa é fortíssimo. Então, fraquíssimo do ponto de vista de nome, de como o Carille está trabalhando, mas dentro de casa o Vasco é forte, virou contra o Santos. Vamos ver se o Santos vai conseguir fazer da Vila Belmiro o seu alçapão. Dito isso, falando aqui agora de Botafogo, o que eu quero falar com vocês é sobre elenco. A gente sabe que para poder chegar longe no Campeonato Brasileiro e na temporada a gente vai precisar de elenco. O Textor já fez o que ele achava que devia fazer. Tirou toda a pressão desse primeiro trimestre, deixou para lá. O elenco meio que deu uma descansada além do que a galera dos outros clubes descansaram. Teve 30 dias em março para se preparar para o início do Brasileiro, 20 sessões de treino, contratou treinador com 30 dias de antecedência, o treinador teve seus 20 sessões de treino. Cara, do ponto de vista de planejamento, porra, o Botafogo talvez tenha começado esse brasileiro melhor do que muita gente, que está no quarta domingo há um tempo, se desgastando, lesionando o jogador. E o Botafogo está ali, ó, fazendo o by the book, que no ano passado deu certo. Então, vamos torcer para dar certo nesse ano. Mas do ponto de vista de elenco, é claro que ainda existem algumas carências. Por exemplo, a gente viu nessa rodada o Bitelo curtindo o gol do Botafogo, comentando nas redes sociais. O Bitelo não tira a cabeça do Botafogo. Ih, rapaz, esse negócio pegou mal. O Bitelo não tira a cabeça. Mas, enfim, o Bitelo não tira a cabeça do Fogão. O Bitelo tá querendo demais fazer parte desse elenco. Será que ele pinta aí no meio do ano? Tomara. Tomara que sim. Não é nenhuma informação antes que os desavisados... Caralho, o Manel falou que o Botafogo vai contratar o Bitelo. Não tô dizendo isso. Tô dizendo que assim, pô, o cara curte, o cara interage, né? Por que um cara que tá lá no Dínamo tá interagindo? Está interagindo porque existem conversas, ele esteve por um triz de estar no Botafogo e tomara muito que ele venha para o Fogão. O Botafogo subiria muito de nível com o Bitelo. Bitelo é um excelente jogador, né? Posso até pegar aqui rapidinho, Bitelo, o gol, só para te dar uma atualizada. Eu sei que você sabe dos números dele, que ele é um excelente jogador, por todos os vídeos que nós já fizemos até aqui,
mas sem dúvida nenhuma o Bitelo é um excelente jogador. Aí você tem, do ponto de vista de elenco, algumas carências, né? Que a gente vai suprir, como também o Wendel, que chega no meio do ano. Ó, o Bitelo tem dois gols e 10 assistências em 25 jogos lá na Rússia. São 12 participações em gols. Quer dizer, é o garçom que o Botafogo precisava. É um 0,48 de média de participação em gols. Aí, se você ainda traz o Wendel, meu camarada, se você ainda traz o Wendel, aliás, se você traz não, o Wendel virá. Ele já é contratado do Botafogo. Então, a gente tem realmente uma possibilidade de ter aqui dois jogadores muito bons. Tomara que confirme esse Wendel, esse Bitelo no meio do ano. Mas o que eu estou querendo te dizer com isso? Que o elenco do Botafogo, embora ele possa melhorar, e só para te trazer o número, o Wendel, também o mega garçom, ele tem 11 assistências, mais 2 gols, são 13 participações em gols em 22 jogos, uma média de 0,59. O que eu quero te dizer é, se esses dois jogadores chegam ao Botafogo, uma certeza, o Wendel, outro, uma possibilidade, Bitelo, cara, esse time do Botafogo, que ainda tem um Savarino, que como o próprio Renato Paiva disse, vem de lesão e não está na sua melhor forma. Aí esse Savarino vem, sobe de produção. O Igor Jesus já começa a dar sinais de que vai subir de produção. Savarino subindo de produção, Igor Jesus subindo de produção, cara, esses caras são campeões brasileiros e da Libertadores. O time sobe de nível, demais. Aí você tem um Santi Rodrigues que começa a encaixar no time por um lado. Você tem um Arthur que começa a subir de produção do outro. Ainda chega um Wendel e um Bitelo, cara, é para vir para ser bater campeão de novo. É para vir. E ó, vocês conhecem a minha patroa aqui, né? Já falei. A intuição dela é fortíssima. Irmão. Já contei vários casos de que quando a intuição dela fala, meu irmão, a gente só dá o amém e segue ali. Cara, já disse, Copa do Brasil esse ano, hein? Abre o olho, hein? Abre o olho que pode pingar a Copa do Brasil esse ano. Então, assim, o Botafogo tem um elenco muito bom. O Botafogo ele tem jogadores que têm uma margem de crescimento dentro dessa temporada, uma margem para crescimento dentro dessa temporada muito boa também. E aí a gente olha do meio para trás, é um esculacho, né? Qual clube do Brasil tem um Matheus Ponte no banco? Qual clube do Brasil tem um Cuiabano no banco? Cara, eu te digo que esses dois seriam titulares em pelo menos mais da metade dos times da Série A. Eu não tenho dúvida de afirmar, principalmente o Cuiabano. O Cuiabano, cara, talvez não fosse titular só no G4. Só no G4. Talvez o Palmeiras ele não fosse titular, o Flamengo ele não fosse titular, o Botafogo ele não fosse titular. E aí eu já começo a ponderar aqui. Tá, o Internacional, beleza, tem lá o cara do, não sei se é o Bernabé, né? Mas o Internacional tem um lateral esquerdo muito bom. Talvez o Atlético Mineiro. 4 ou 5 times do Brasil. O Matheus Ponte vocês garçam um pouquinho mais, né? Então, o Matheus Ponte seria titular talvez em 10 times da Série A, né? Esses 5 aqui, o Matheus Ponte não seria titular. Palmeiras não seria titular. Flamengo, Inter, Galo. Talvez não fosse titular também no Cruzeiro. São Paulo também talvez não fosse titular. E aí você começa a negociar. Você começa a negociar, entendeu? Por quê? Porque tem qualidade, cara. Já tem experiência de campeão, de Libertadores, de brasileiro. Jovem, está em processo de crescimento. O que eu consigo ver e falar para o torcedor é o seguinte: se você está com dúvidas sobre o Botafogo, olha para a grama do vizinho. Ela nem sempre é mais verde, não. Quantos times no Campeonato Brasileiro tem o investimento que o Botafogo tem? Quantos times no Campeonato Brasileiro tem uma folha salarial como a do Botafogo? Quantos times no Campeonato Brasileiro tem o elenco que o Botafogo tem? Percebe? Então, meus amigos, abram o olho que esse Botafogo vai chegar. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando, me cobrem no futuro, valeu? Grande abraço para vocês que ficam